Notícias na comunidade com Leandro Thompson. Fala galera, sou o Leandro Thompson chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade, nessa terça-feira, 20 de maio de 2025. Olha só pessoal, o clima esquentou nessa segunda-feira, no Supremo Tribunal Federal, no primeiro dia de depoimentos aí de testemunhas de acusação no processo sobre a tentativa de golpe após as eleições de 2022. O ministro Alexandre de Moraes deu uma bronca no ex-comandante do Exército, na gestão de Jair Bolsonaro, o general Marco Antônio Freire Gomes, por entender que o militar expôs ao Supremo uma versão diferente da apresentada à Polícia Federal na fase da investigação. Ao STF, Gomes Freire confirmou ter participado de uma reunião em que Bolsonaro exibiu uma minuta golpista, mas minimizou o documento e disse não ter visto concluído o comandante da Marinha no apoio à tentativa de golpe. Abro aspas. Ele apresentou esses considerados, todos eles embasados em aspectos jurídicos, dentro da Constituição. Não nos causou espécie, fecha aspas, disse aí, continuando. Se mentiu para a Polícia Federal, tem que dizer que mentiu para a polícia, afirmou Alexandre de Moraes, após interromper o general. Freire Gomes respondeu o seguinte: após 50 anos de exército, jamais mentiria. Então ontem teve clima tenso aí entre as testemunhas, nesse caso, da tentativa de golpe nas eleições de 2022 e os ministros do STF. Falando um pouquinho, de política internacional, um dia após Israel iniciar uma nova ofensiva na faixa de Gaza, França, Reino Unido e Canadá ameaçaram tomar medidas concretas contra o Estado judeu caso o país não interrompa a campanha militar e não permita a entrada de ajuda humanitária no território palestino. Em um comunicado conjunto, os três países afirmaram que não permanecerão inativos diante das ações militares de Israel, que consideram extremamente graves, mas não especificaram quais seriam as medidas que poderiam adotar. Diante da pressão internacional, o premier israelense Benjamin Netanyahu disse que autorizaria a entrada de alimentos em Gaza, a primeira em 3 semanas. Então já estávamos quase um mês aí sem entrada de medicamentos e alimentos na faixa de Gaza aí, porque Israel não estava permitindo. Depois desse chega para lá, de 3 países aí importantes, Reino Unido, o Canadá e a França, Israel resolveu deixar passar novamente ali a entrada de alimentos à faixa de Gaza. Vamos falar agora um pouquinho de futebol. Essa semana teremos Copa do Brasil. Os 4 grandes do Rio estarão voltados aí para a Copa do Brasil. E hoje temos o Vasco, às 19 horas, enfrentando o Operário em São Januário. O Vasco, no primeiro jogo, ficou no empate de 1-1 quando jogou lá na casa do Operário. Hoje teremos aí o segundo jogo dessas duas equipes, em São Januário. O Fluminense vai jogar amanhã às 19h30. O primeiro jogo, o Fluminense venceu o Aparecidense por 1-0, no Maracanã. Agora, nesse segundo jogo, é na casa dos caras. Então, o Fluminense joga hoje contra o Aparecidense às 19h30. Já o Flamengo joga amanhã às 21h30, contra o Botafogo da Paraíba. O Flamengo, ele venceu o primeiro jogo, aí por 1-0 contra o Botafogo da Paraíba. E hoje vai receber, amanhã vai receber o Botafogo da Paraíba às 21h30 no Maracanã. E falando em Botafogo, mas não da Paraíba, o nosso Botafogo, ele vai jogar amanhã contra o Capital, lá no Distrito Federal. O primeiro jogo, o Botafogo recebeu o Capital no Newton Santos e venceu por 4-0 na semana passada. E na quinta-feira, às 21h30, vai estar jogando contra o Capital na casa dos caras. Mas aí, para o Botafogo, me parece, já está uma relação um pouco mais tranquila. É futebol, mas primeiro jogo 4-0, parece estar uma situação um pouco mais tranquila em relação aos outros 3 do Rio de Janeiro. É isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, mas amanhã estou de volta no nosso quadro Notícias na Comunidade. Um forte abraço.